Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, com esse vídeo eu vou tentar elucidar algumas dúvidas de vocês que surgiram a respeito do LOP, né? A respeito da execução e implementação das listas de exercícios que estão postas na plataforma LOP. Peço desculpa a vocês, porque na última tentativa, né, digamos assim, de aula síncrona, a gente não conseguiu expor a plataforma LOP como queríamos. Infelizmente, a gente teve várias quedas de energia por aqui com a minha região, e aí a gente não conseguiu fazer aquela aula síncrona, né? Então, vou ver se com esse vídeo a gente consegue elucidar algumas questões a respeito dessa plataforma. Peço desculpa também por conta da minha voz que não está muito legal, tô um pouco rouco, mas vamos lá, vamos tentar fazer esse vídeo de esclarecimentos de algumas dúvidas, certo? Então, a gente vai passear um pouquinho sobre algumas questões, né, da primeira lista de exercícios que vocês têm na plataforma LOP, tá? Então, vou entrar aqui na nossa turma virtual, entrando na nossa turma, listas de exercícios, vamos acessar aqui, vamos passear aqui na primeira questão, tá? Primeira questão é uma questão bem simples, certo? Uma questão basicamente para vocês aprenderem a criar variáveis, a realizarem algumas operações matemáticas bem simples, né? E aprender a imprimir, né, com a linguagem Python. Eu chamo a atenção de vocês para que vocês prestem atenção que cada questão que está posta na lista de exercícios, ela vai vir com um link logo abaixo, tá? Um link logo abaixo. E esse link vai levar vocês a uma página web externa à plataforma LOP. E nessa página web vocês terão dicas, tá? De como resolver as questões da lista de exercícios. Essa primeira questão, questão número 1, diz assim: dada a expressão matemática A é igual a 4 vezes, abre parênteses, 2 mais 3 menos 7, crie uma variável chamada A e atribua a ela o resultado dessa expressão. Em seguida, crie uma variável chamada B e atribua a ela o valor de A multiplicado por 2. Por fim, imprima os valores de A e B. Gente, olha só, aqui no LOP a gente tem que obedecer o padrão da plataforma, tá? E aí, em cada questão vocês vão observar que é colocada essa tabelinha aqui ao lado, onde você tem o padrão de entradas e o padrão da saída, tá? Então, a plataforma espera que o seu programa tenha como entrada o que eles colocam aqui, o que é colocado aqui, certo? Que são valores ou atribuições às variáveis, para que essas variáveis possam ser testadas e processadas no programa de vocês. E ao serem processadas, o seu programa deve produzir a saída padrão que está posta aqui também, a saída ou as saídas, tá? E aí o seu programa deve obedecer bem certinho a esse padrão que está colocado na saída. Se não obedecer, então a plataforma vai acusar um problema, certo? Vou mostrar aqui para vocês um caso. Eu vou resolver aqui essa questão para vocês, tá? Para a gente ver como é que isso funciona aqui no LOP. Então vamos lá. Pede para a gente criar uma variável A. Então eu estou criando a variável A. Deixa eu subir um pouquinho aqui. E atribuir a ela aquela expressão que está posta lá no enunciado, né? A é igual a 4 vezes, abre parênteses, 2 mais 3, menos 7, né? Então, vamos lá. A é igual a 4 vezes, abre parênteses, 2 mais 3, menos 7, certo? Então, essa é a minha variável A. E o programa também pede para a gente criar uma variável B. Ó. Em seguida, crie uma variável chamada B
e atribua a ela o valor de A, né, A multiplicado por 2. Então, vamos lá. Aqui embaixo, vou criar a minha variável B e vou atribuir a ela A vezes 2, certo? Por fim, aí diz aqui o enunciado da questão, imprima os valores de A e B, tá? Então, criei a variável A, criei a variável B e agora vou imprimir o valor dessas duas variáveis, tá? Então, o comando de imprimir os valores é o print, né? Como vocês já devem conhecer aí através das práticas no Colab, certo? Aí eu vou colocar aqui a mensagem que a plataforma espera que o meu programa venha exibir, certo? Que é esse padrão aqui, ó. O valor de A é... Então, vou fazer até um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. O valor de A é... Aí eu coloco uma vírgula aqui. Essa é a mensagem textual, certo? E aí eu vou agregar essa mensagem, a mensagem textual, o valor de A, tá? Então, o valor de A é... Aí coloco vírgula e ponho a variável A. E para a variável B a mesma coisa. Uso o comando print e vou colocar aqui. O valor de B, certo, é 2 pontos e vírgula a variável B, tá? Fazendo isso, né, eu percebo que o meu código já está pronto o código para resolver o que se pede aqui na questão. Aí eu venho aqui em submeter, certo? Ao submeter, lá embaixo a gente vai ter o resultado, se o nosso código apresentou o resultado correto ou não, tá? Às vezes a gente aperta o botãozinho de submeter e o resultado não aparece. Aí vocês insistam, tá? Insistam, às vezes isso é problema da própria internet, às vezes é problema do servidor do LOP. Aqui, ó, deu um erro, certo? Aí a gente vem aqui no botãozinho aqui, tá? Para exibir qual a saída que o meu programa deu. Então, essa é a saída do meu programa, a variável é 13 e aqui o valor de B é 26. Tá dizendo que deu errado. Então, tem alguma coisinha que está diferente da saída esperada. Olha só, nesse caso, vou mostrar aqui para vocês. A única diferença vai ser porque eu estou colocando um espaço aqui. Se eu tiro esse espaço, vou submeter novamente o meu programa. Quando eu submeto, isso quer dizer que eu estou fazendo o meu programa ser executado, tá? Submeti o meu programa, olha o resultado. Certo? O resultado agora, carinha feliz aqui do lado, quer dizer que deu certo, tá? O meu programa, perdão, gerou a saída esperada, tá? Então, para mostrar para vocês, quando vocês forem fazer um programa, tenham cuidado, porque a saída que ele deve produzir, que o programa de vocês deve produzir, deve estar no padrão exato que a plataforma LOP exige, tá? E aí ela vai conseguir corrigir automaticamente o código de vocês e vai dizer de cara para vocês se está certo ou se está errado, tá bom? Então essa é a primeira questão, a questão mais simples, só para mostrar para vocês como é que funciona essa questão da apresentação das saídas de um programa, tá? Deve obedecer ao padrão exigido pela plataforma LOP, tá? Para que ela possa corrigir e dizer para vocês, beleza, o programa de vocês forneceu a saída correta. Por que ela faz isso? Porque ela compara o programa, a saída do programa de vocês com a saída esperada que existe cadastrada na plataforma LOP, tá certo? Gente, agora a gente vai dar uma olhadinha na questão número 3, tá bom? Vamos vir aqui na questão número 3. Essa questão é interessante porque ela trabalha tanto com a entrada de dados como saída de dados, tá? Diferentemente da primeira questão, que a gente só tinha basicamente a saída de dados, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão.
que diz o enunciado dessa questão? Escreva um programa que converta uma temperatura em Celsius para Fahrenheit. Utilize a fórmula F é igual a, abre parênteses, 9 dividido por 5, fecha parênteses, vezes C mais 32. C seria a temperatura em Celsius, né? Graus Celsius. Aí, o que é que diz mais? Solicita o usuário que digita a temperatura em Celsius. Depois, em seguida, converta a temperatura digitada para Fahrenheit utilizando a fórmula fornecida, a fórmulazinha aqui em cima. Por fim, exiba na tela o resultado da conversão para o usuário, formatado com 2 casas decimais, tá? Novamente, olha só, aqui embaixo vocês têm o link, né, para aquela página externa ao LOP que eu já comentei com vocês, que traz algumas dicas, tá, a respeito de como resolver essa questão. A outra observação que é importante aqui, você tem aqui nesse problema padrão de entrada, tá? Que você deve obedecer, certo? Você tem aqui padrão de entrada. E também apresenta padrão de saída, tá? Então, nosso programa, ele deve receber esses valores de entrada e deve produzir essas saídas, tá? Exatamente como está posto aqui. Caso alguma coisa dê diferente, a plataforma LOP vai avaliar o nosso código como sendo um código que está dando erro, que tem algum equívoco, tá bom? Então vamos lá tentar resolver esse problema. Uma observação que eu faço aqui para vocês, tá? Vocês podem escolher fazer essa programação, né? Resolver essas questões através de uma ferramenta que você tem instalado no seu computador, né? Então você programa aí no seu computador, depois traz aqui o código para a plataforma LOP, ou vocês podem também se utilizar de ferramentas online, por exemplo, como essa ferramenta aqui, ó, o Online GDB, perdão, aqui, Online GDB, certo? É um site que tem aí um ambiente de programação em Python, certo? Então vocês podem vir aqui codificar o programa de vocês e posteriormente levar lá na plataforma LOP, tá? Então vamos resolver essa questão número 3 aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, solicite, diz aqui, né? Solicita o usuário que digite a temperatura em Celsius. Então vamos lá. Eu vou criar uma variável C, certo? De temperatura em Celsius. E aí eu vou pedir para que o usuário vou usar o comando, né, para que o usuário possa digitar um valor de entrada. O comando de entrada de dados aqui no Python é o input, certo? Habilita para que a gente possa fornecer uma determinada entrada para o nosso programa, tá? Input, e eu vou colocar uma mensagenzinha aqui. Digite a temperatura em Celsius, certo? Aqui eu coloco aqui para o usuário vir digitar a temperatura, tá? Vou botar um print aqui só para a gente ir devagarzinho nessa questão. Vou botar esse print aqui para a gente ver a impressão da variável C ao ela receber um valor digitado pelo usuário, tá? Para rodar o programa nesse ambiente, eu venho aqui nesse botãozinho, certo? Apertei, o nosso programa já imediatamente é executado. Aí aqui tem a execução do nosso programa. Digita a temperatura em Celsius. Vou digitar aqui um valor, 30.2.1, perdão. Digitei, aí aqui embaixo, logo em seguida, o valor da variável C é impresso aqui embaixo, nesse terminal, tá? Então, C recebe o valor que a gente digitou na linha de entrada de dados, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui.
Depois, o que é que dizia a nossa questão? Diz aqui, em seguida, o passo 1 a gente já fez, né? A parte de solicitação para que o usuário digite a temperatura em Celsius. Beleza, está feito com o comando input. Agora o segundo passo. Em seguida, converta a temperatura digitada para Fahrenheit utilizando a fórmula fornecida, que seria essa fórmula aqui de cima, tá? Então vamos lá, vamos colocar a formulazinha lá no nosso programa. Então, F vai ser igual a, abre parênteses, 9 dividido por 5, fecha parênteses, vezes a temperatura em Celsius, mais 32. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo, certo? 9 dividido por 5 vezes C, mais 32. Beleza, tá aqui a minha fórmula. Deixa eu apagar esse print aqui. Vou executar o meu programa. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vou digitar uma temperatura, 31,1 graus. Olha só o que aconteceu aqui embaixo. Apresentou um erro, certo? Apresentou um erro. Disse que o erro em inglês, né? Não pode se multiplicar a sequência por um não inteiro de tipo float. Ele está reclamando aqui, gente, o seguinte. Que a variável C, ela não é de um tipo numérico. Ela não é... Se ela não é de um tipo numérico, então não posso multiplicar um valor não numérico por um número, certo? Eu não posso fazer operações matemáticas de algo não numérico por um número, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Na hora que eu coloco esse comando de input, ao eu digitar, deixa eu executar novamente, ao eu digitar a temperatura aqui, esse valor digitado por mim, ele na verdade, ele está sendo convertido em uma string, um tipo de dado chamado string. Então, a variável C, ela recebe um tipo de string, tá? Um tipo de dado string. E aí, essa string, ela vem aqui para baixo na fórmula e tenta, assim, então, se multiplicar um número por uma string. Não vai dar certo. Por isso que deu aquele erro, tá? Então, se eu quero receber um valor numérico, eu tenho que transformar essa string aqui, capturada pelo comando input, em um número, tá? Então, vou colocar aqui. Como é que eu faço isso? A gente faz através de uma técnica que geralmente é utilizada em programação, que é a transformação de dados, também chamado de cast de dados, tá? Então, vou transformar minha string aqui, perdão. Opa. Tenho que terminar de executar aqui o programa. Deixa eu tentar. Pronto. Vou colocar e transformar aqui minha string em um valor float, um valor numérico com casas decimais, certo? Onde eu tenho um ponto flutuante, um número com vírgula, também chamado assim, tá? Aí sim, eu transformei o número que eu digitei, que é capturado em forma de string, para um tipo de número de ponto flutuante, um número com vírgula, certo? Se eu executar novamente, aí não vai dar erro, olha só, tá? Não apresentou nenhum erro, o programa foi simplesmente finalizado. Então vamos lá. Primeiro passo. O usuário está digitando aqui nessa linha comando input o valor da temperatura em Celsius. Depois, essa temperatura vai ser transformada ou está sendo transformada aqui pela fórmula em uma temperatura em Fahrenheit. O terceiro passo, que é que diz a questão, por fim, exiba na tela o resultado da conversão para o usuário, formatado com 2 casas decimais, tá? Agora eu tenho que exibir o resultado para o usuário, tá? Para isso, eu uso novamente o comando print. Lembrando que essa mensagem que tem que ser exibida para o usuário deve obedecer o padrão do LOP, tá? Então, eu vou colocar aqui, copiar esse padrão do LOP e vou colocar aqui, certo? Só que lá na questão, pede para que a gente use um número com 2 casas decimais. Como é que eu faço isso? Como é que eu imprimo junto de um texto um número com vírgula, né? Um número decimal
e que esse número decimal tenha duas casas decimais. Vamos lá, eu primeiro faço isso, ó, coloco um Fzinho aqui, tá? E aí, fora das aspas, eu coloco esse F, e aí na hora que eu vou imprimir o valor, vou fazer desse jeito, ó. Abrir o colchete, vou dizer que é um número em ponto flutuante, float, certo? Vírgula, quantas casas decimais esse número deve conter, esse número decimal deve conter. Vou colocar duas casas decimal, tá? Do tipo ponto flutuante, certo? Então, vou executar aqui o meu programa. Novamente, digita a temperatura em Celsius, vamos botar aqui 23,1 graus. Aí, o programa exibiu a mensagem, a temperatura em Fahrenheit é 73,58. Então, esse é o valor em graus Fahrenheit para a temperatura que foi dada em Celsius, tá? Veja que aqui o número está exibido com duas casinhas decimais depois da vírgula, certinho, como foi pedido lá no enunciado da questão, tá? Aí o que é que eu faço? Fiz aqui o meu programa nessa plataforma. Quero levar lá para o LOP? Beleza, vamos ver. Copiar, colar aqui no LOP, certo? E aí eu vou executar o meu programa, tá? Vou executar o meu programa aqui no LOP. Como é que eu faço? Submeto. Submeto, olha só o que é que deu aqui embaixo. Erro, né? Carinha triste que deu um erro. E aí vai exibir aqui, ó, saída do seu programa. Tinha que dar isso aqui, né? A saída esperada tem que ser essa. Mas olha só o que meu programa exibiu. Digita a temperatura em Celsius, depois a temperatura em Fahrenheit é 68,90. Veja que essa primeira mensagem é exatamente a mensagem colocada aqui no comando de entrada, tá? Aí vem uma observação importante para vocês. Aqui no LOP, a gente não deve colocar nenhum tipo de mensagem dentro do comando de entrada, tá? Porque a entrada vai ser do padrão, tem que ser no padrão colocado aqui na questão do LOP, tá? Então a gente, por mais que a questão diga, coloque um comando para que o usuário digite tal coisa, a gente não precisa colocar nenhum tipo de mensagem, porque na hora que o seu programa for receber os dados de entrada, ele deve receber no padrão da questão colocada no LOP, tá? Então, o que é que eu faço para resolver esse problema? Eu vou apagar a mensagem. Eu apago a mensagem e executo novamente meu programa, certo? Aí aqui embaixo, opa, não saiu o resultado. Executo novamente. Aqui, ó, resultados. Primeiro teste, ok. Segundo teste, também ok, certo? Agora sim, a saída do meu programa forneceu o resultado exatamente igual da saída esperada. Nos dois testes, tá? Veja só, aqui em cima tem dois valores de entrada, certo? Então, são dois testes, nesse caso, que essa questão vai fazer com o seu programa que você implementou aqui nesse espaço, ok? Então, tenha cuidado na hora que for oferecer para o seu programa uma entrada de dados. Geralmente, essa entrada ela não deve possuir nenhum tipo de mensagem, certo? Aqui no LOP, fora do LOP pode ter, não tem problema, tá? Mas aqui no LOP, para que o seu programa seja testado e que você tenha um feedback corrigido automaticamente pela plataforma, então você deve colocar o comando de entrada sem nenhum tipo de mensagem, certo? E a saída, ela deve obedecer ao padrão esperado, que é demonstrado aqui na tabela com os exemplos de saída, ok? Pessoal, a gente agora vai dar uma olhadinha nessa quinta questão, a questão 5, certo? Ela é um pouco mais complexa do que as questões anteriores, do que a questão 1, do que a questão 3. Aí ela precisa de um pouquinho mais de tempo de vocês para tentar elaborar uma solução para essa questão, certo? Mas novamente não é nada impossível. Vocês podem gastar um certo tempinho aí para tentar achar uma solução para esse problema.
A dica é, novamente, deem uma olhada no enunciado da questão e lá embaixo no link que leva vocês ao site externo que possui dicas aí para vocês acharem uma solução para essa questão, tá bom? Outra dica que eu dou é deem uma olhadinha no material posterior a esse questionário. Vocês vão ver lá que existe um material falando um pouco sobre estruturas condicionais, tá? Essas estruturas condicionais serão importantes para vocês acharem uma solução para esse problema posto aqui na questão 5, tá bom? Então, o enunciado diz o seguinte: utilizando tuplas, você deve receber as coordenadas de um retângulo no plano cartesiano, onde x min, y min, seria x mínimo e y mínimo, representa o canto inferior esquerdo, e x max, y max, x máximo e y máximo representa o canto superior direito. Além disso, você tem um ponto representado por um par de coordenadas x, y. Então, a gente tem aí na definição do retângulo as coordenadas de mínimo, que é o x min, y min, e as coordenadas de máximo, x max, y max. Além dessas coordenadas, a gente também tem esse ponto que é definido aí, ponto x, y, que será o ponto a ser analisado, tá? Seguindo aqui com a questão. Sua tarefa é escrever um programa que determine se o ponto está dentro, tocando na borda ou fora do retângulo. O programa deve imprimir uma mensagem na saída padrão, indicando o resultado da verificação. Então, o nosso programa deve analisar se essas coordenadas do ponto essas coordenadas estão dentro do retângulo definido por x min, y min, x max e y max. Se esse ponto está na borda, tocando as bordas desse retângulo, ou se esse ponto está fora da área do retângulo, certo? Então, o nosso programa deve fazer isso. Aqui mais embaixo a gente tem um exemplo didático, né, que ele apresenta. Então, veja o exemplo didático do desenho ASCII para o teste 1. Desenho ASCII é esse desenho que está mostrando aqui embaixo o retângulo dentro do plano cartesiano, representado aí por caracteres ASCII. Aí fala o seguinte: o mais, né, onde tem mais, representa os cantos do retângulo. Então, aqui no desenho você pode ver mais, né, aqui outro mais, que é o canto superior direito, aqui o outro mais, né, canto inferior esquerdo, e aqui outro mais. Então, esses são os cantos do retângulo. O pontinho representa o ponto que deve ser analisado, né? Então, aqui no exemplo que é dado, aqui a gente tem a representação do ponto que deve ser analisado. Aí fala ainda, as coordenadas do retângulo são x min, y min, e aí dá aqui valores, né, para essas coordenadas. Então, x min igual a 1, y min igual a 1, e x max, y max. Então, x max igual a 6, y max igual a 6. As coordenadas do ponto são x e y, x igual a 4, y igual a 4, como está mostrado aqui no desenho, né? Coordenadas do ponto x, y, x igual a 4, y igual a 4. Então, o nosso programa deve pegar essas informações de x min, y min, x max, y max e o ponto x, y e verificar automaticamente se esse ponto dado, se as coordenadas desse ponto dado está dentro do retângulo, na borda, tocando as bordas do retângulo, ou se está fora do retângulo, certo? Esse é o objetivo do nosso programa. Aqui embaixo tem uma observação, olha só. Para esse teste, né? Para testes com múltiplas entradas em uma mesma linha, utilize o método split. Esse método divide a string recebida pelo input, né, pelo comando input, em substrings
utilizando espaços em branco como delimitadores. Ele retorna uma lista contendo as substrings resultantes. Por que isso aqui é importante? Olha só, no padrão da entrada que é dado para o problema, a gente tem exatamente uma string formada por números e espaços, certo? Então, só para esclarecer aqui para vocês, ó, esses dois primeiros números, né, de dentro dessa string correspondem às coordenadas de mínimo, seria o x-min, y-min, certo? Seria o x-min e y-min. Os dois números do meio dessa string são x-max e y-max, os valores de x-max e y-max. E os dois últimos números dessa string são exatamente as coordenadas do ponto a ser analisado, certo? Então, esse será o padrão de entrada do nosso programa, tá? E a gente tem aqui ao lado o padrão de saída, que vai dizer se o ponto está dentro do retângulo, se está tocando a borda do retângulo, como esse segundo padrão de saída, ou se está fora do retângulo, certo? Então a gente tem aí os padrões de entrada e saída. Vamos lá dar uma olhadinha aqui no código que eu já coloquei para tentar acelerar as coisas, tá? Então, primeira coisa, eu criei aqui uma variável chamada coordenadas, e essa variável coordenada vai receber exatamente a entrada, né, o padrão de entrada que está posto lá em cima, certo? E aí esse padrão de entrada, novamente, ele é uma string, tá? Deixa eu só imprimir aqui para vocês verem. Print chord. Vou comentar aqui e vou submeter aqui o programa. Olha só o resultado. Obviamente vai dar errado porque não está completo o programa. Opa, deu um errinho aqui, erro de sintaxe. A linha 18. Deixa eu comentar aqui a outra linha do if. Vamos lá. Vê agora. Pronto. Aqui, a saída do meu programa, eu coloquei aqui para imprimir o código, né? Então vai dar como saída do meu programa essa impressão. Foi exatamente a string de entrada. Olha só, a string de entrada aqui. E aí a saída do meu programa, quando eu pedi para imprimir, da mesma forma, certo? Mesmo formato, tá? Então é isso que o meu programa está recebendo. Beleza. E aí vem aquela observação feita na questão. A gente tem que receber essa string e tem que dar o split em cima dela, como está sendo feito aqui nessa linha, né? Eu criei uma variável pontos e a ela vai ser atribuída a variável chord, aqui dando um split em cima da variável chord. Deixa eu imprimir a variável pontos para vocês verem agora o formato que ficou. Pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no formato que ficou. Olha só agora a saída do meu programa. Na hora que eu peço para imprimir o pontos, esse é o formato agora da variável pontos. Veja que eu tenho uma lista agora não de strings, mas de caracteres, certo? Aquela string de entrada aqui posta agora se transformou em uma lista de caracteres, certo? Só que quando eu for fazer a análise dos pontos, né, eu tenho que fazer análise sobre números, eu tenho que fazer um comparativo sobre números. Só retornando aqui, para analisar se o ponto dado na questão está dentro, bordeando ou fora do retângulo, eu tenho que fazer a comparação entre as coordenadas desse ponto com as coordenadas de mínimo e as coordenadas de máximo, tá? Então eu tenho que fazer comparações numéricas, certo? Então, para isso, eu tenho que transformar os elementos dessa variável pontos, que são elementos de caracteres, em elementos numéricos, certo? Sempre lembrando, voltando aqui, né? Os dois primeiros elementos dessa variável pontos referem-se
as coordenadas do ponto de mínimo, tá? Os dois elementos do meio se referem às coordenadas do ponto de máximo, e os dois últimos elementos se referem às coordenadas do ponto que será analisado, tá? Então tem que transformar esses elementos em números, em elementos numéricos, transformar esses caracteres em elementos numéricos, certo? Aí eu estou fazendo exatamente aqui nessas próximas linhas, tá? Então crie uma variável x mínimo e y mínimo, que vai receber os dois primeiros elementos da variável ponto, que eu acesso dessa forma, olha só, pontos, abre colchetes, aí eu coloco um índicezinho da posição daquele elemento que eu quero capturar, que eu quero acessar, tá? Então aqui está sendo pontos, indexado na posição 0, tá? Quando eu faço isso, eu estou acessando esse primeiro elemento aqui da variável pontos, tá? E vou transformar ele, através de um cast, em um número inteiro, tá? Aí aqui, algo bem semelhante, né? Vou acessar o segundo elemento da variável pontos e transformo esse elemento, que é um caractere, em inteiro. Então, estou transformando o caractere em um tipo de dado numérico, tá? Perceba aqui, ó, estou acessando agora a posição 1. Veja que a primeira posição é a posição 0, a segunda posição é a posição 1 e assim sucessivamente, tá? Agora, para a variável x máximo, eu vou acessar o terceiro elemento da variável pontos, né, que está indexado na posição 2, e transformar em inteiro, certo? E o y máximo, eu acesso o quarto elemento indexado como 3 e transformo ele em inteiro. E aí eu acesso agora as últimas duas posições da variável pontos para pegar exatamente as coordenadas do ponto a ser analisado, né? Então, acesso os últimos elementos, transformo eles em números, né? Seria o x do ponto e aqui embaixo o y do ponto a ser analisado, tá? Aí sim, dessa forma eu tenho as coordenadas, né, estabelecidas no formato numérico, tá? Todas sendo números, não mais caracteres, não mais string, tá? Aí, como eu falei para vocês, para que eu consiga resolver esse problema, né, para ver se o ponto está dentro, na borda ou nas bordas ou fora do retângulo, eu tenho que fazer comparações entre as coordenadas, tá? Aí aqui embaixo eu coloquei já a primeira, só para dar dica para vocês. Olha só, essa primeira comparação, ela usa a estrutura condicional if, tá? Uma estrutura que vocês podem ver nas aulas dessa primeira unidade sobre estrutura condicional. Aí eu vou fazer comparação entre as coordenadas do ponto em análise com mínimos e máximos, tá? Então, ó, nessa primeira comparação, eu estou verificando se o x do ponto em análise é maior do que o x mínimo. Depois, eu verifico se o x do ponto em análise é menor do que a coordenada máxima do retângulo. Posteriormente, eu verifico se o y do ponto é maior do que o y mínimo. E, por fim, eu verifico aqui se o y do ponto é menor do que o y máximo. Se todas essas condições forem juntamente satisfeitas, então isso quer dizer que o ponto em análise estará dentro do retângulo, dentro da área do retângulo, certo? Vou rodar aqui só para vocês verem, tá? Como só tem essa primeira análise, vai dar erro em alguns testes, tá? Então, olha só, o primeiro teste passou, o primeiro teste deu certo. Então, aqui, com essa entrada, né, eu tenho realmente que o ponto está dentro do retângulo, que é o exemplo lá que foi dado na questão, né? Esse exemplozinho aqui que foi dado na questão, tá? Então, para essa primeira análise, tá ok, o ponto está, de fato, dentro do retângulo, certo? Aí tem as outras análises e aí eu vou deixar com vocês
seguir na resolução desse problema, tá? Para verificar agora se o ponto está na borda ou se o ponto está fora do retângulo, tá certo? Fica aí a dica. Gente, qualquer outra dúvida vocês podem postar lá no fórum que a gente vai tentar ajudá-los, tá? E vocês podem também contar com a ajuda dos professores monitores, tá bom? Então, um abraço a todos. A gente se vê nas próximas aulas.